Novidades nas redes sociais do Vasco. O Vasco contrata repórter e começa a produzir conteúdos diferenciados. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o clássico contra o Fluminense. O Vasco não terá 2 jogadores. E a gente vai conversar sobre a dúvida no gol. Quem vai? Ivan? Léo Jardim? Vamos debater sobre isso. Vamos falar também sobre Marlon Gomes. Muita gente perguntando, será que Marlon Gomes tem condições de jogar contra o Botafogo? Vamos falar sobre essa situação. Vamos também falar sobre a inteligência artificial que nomeou 2 clássicos do Vasco como entre os maiores do Brasil. Vamos falar também sobre a treta do Maracanã. Olha que vergonha que o Fluminense está fazendo, hein? E também vamos trazer todas as informações do Gigante a partir de agora. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência todos os dias. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos falar das situações que está rolando. Só uma atualização sobre o Manu Capasso, como eu falei, o jogador voltou a treinar lá com o Tucumã. Hoje o Tucumã, agora há pouco, contratou um zagueiro que é o Flores, né, Francisco Flores, que é da equipe do São Lourenço, mas nesse momento não há nenhuma movimentação ainda, né, entre Vasco e Manuel Capasso. É uma história que eu acho que o Vasco já deveria estar procurando outro jogador, mas enfim. Vamos seguir para ver o que é que vai rolar. O Vasco começou a apresentar algumas novidades nas suas redes sociais. A ideia do Vasco, né, é movimentar mais as suas redes sociais. Isso já era claro, a 77 quer muito explorar a Vasco TV. E o Vasco anunciou a contratação, né? O Vasco, na verdade, já colocou ela aí para fazer alguns trabalhos, né? Quem está acompanhando as redes sociais está acompanhando uma nova repórter, é a Débora Cruz, repórter que era do Maracanã, né? Também foi repórter da Band Rio, da CNT, entre outras TVs. E agora ela está na Vasco TV. Vai fazer aí alguns conteúdos do dia a dia do Vasco, como hoje, inclusive, quem estava acompanhando as outras redes sociais do Vasco viu que ela trouxe um boletim do que aconteceu no CT, fez uma entrevista com o Léo Jardim, né, sobre o primeiro jogo do Léo Jardim, a estreia no Vasco. Enfim, ela vai estar trabalhando aí nos bastidores do Gigante da Colina, e a gente vai estar acompanhando um pouquinho mais da Débora Cruz, que é a nova contratada da Vasco TV. Falando sobre Léo Jardim, muita gente me perguntando, Léo, quem você acha melhor, Léo Jardim ou Ivan? Cara, acho que o Léo Jardim trabalhou quando foi exigido, não foi tão exigido assim contra a equipe do Nova Iguaçu, mas quando teve algumas bolas, defendeu, é muito bom goleiro. E eu digo uma coisa para vocês, essa questão de goleiro, basta ter confiança. Acredito que o Carioca não vai ser esse laboratório para a gente dizer que, olha, os caras são bons goleiros. Mas sim, o Barbieri deve provavelmente promover mais um pouquinho de rodízio entre os dois para definir no Campeonato Brasileiro quem será o titular. Eu digo uma coisa, viu o Léo Jardim bastante seguro em Portugal, se for aquele Léo Jardim de Portugal, ele é titular. Mas também gosto muito do Ivan. Acho que o Ivan é um goleiro que precisa de mais minutos. Mas vamos ver, é uma dúvida boa. Que bom que a gente tem essa dúvida, né? Quanto tempo a gente não fala, pô, quem pode ser o titular? Fulano, fulano. São 2 bons goleiros. E vamos ver quem Barbieri vai definir. Provavelmente Léo Jardim deve permanecer no gol para enfrentar a equipe do Fluminense. Mas ele tem 2 situações que complicou para o jogo contra o Fluminense e também para o jogo contra o Botafogo. Com lesões detectadas, Robson e Figueiredo ficam de fora tanto do clássico contra o Fluminense quanto do clássico contra a equipe do Botafogo. Os 2 jogadores vão ter que se tratar, já estão se tratando aí na fisioterapia, e o Vasco busca aí ter eles depois daqui a 2 rodadas, né, no dia 25, quando o Vasco volta a campo contra a equipe do Bangu. Então vamos ver se o Vasco vai ter condições aí de ter esses 2 jogadores em campo contra a equipe do Bangu. Sei que vocês não gostam do Robson, mas querendo ou não, o jogador está contundido, está machucado, e o Vasco, o Barbieri vem utilizando ele como titular. Sobre Marlon Gomes está jogando inclusive nesse momento no Sub-20, do Sul-Americano Sub-20. Tem mais um jogo no dia 12 e aí encerra. Quem vai definir se ele joga ou não é o Barbieri. Ele vai ter condições de jogar contra o Botafogo? Vai depender do Barbieri. Como a gente vem vendo o Barbieri trabalhar, como vai ser pouco tempo para o Marlon, eu não acredito que ele vai colocar o Marlon Gomes para jogar. Mas enfim, vamos ver
qual será a definição do Barbieri quando o Marlon Gomes voltar. Inclusive, ele está em campo nesse momento, no momento que eu estou gravando. Olha, uma inteligência artificial, daqui a pouco eu falo sobre a treta do clássico, hein? Tá dando aí o que falar, né? A ChatGPT, se eu estiver falando errado, me perdoe, mas eu vou falar assim mesmo. Ela colocou aí Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense como entre os maiores clássicos do futebol brasileiro. É o Vasco um dos clubes aí que está com mais participação em clássicos, né? E o ChatGPT, que vem viralizando aí, a galera perguntando algumas coisas para essa inteligência artificial, ele nomeou esses clássicos aí, e Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense estão entre os maiores do Brasil. Falando sobre a treta do clássico do Vasco e Fluminense, a treta que está rolando aí, principalmente envolvendo ingressos. Eu já falei nas outras redes sociais, vou falar aqui de novo. Cara, é um absurdo o que o Fluminense vem fazendo, né? Segundo a gente soube, de 30 mil que estavam vendidos há pouco tempo atrás, na última vez que tinha saído a toda a parcial, 25 mil era do Vasco, 5 mil eram deles. A gente não tem culpa de que o Fluminense não tem demanda para isso. A gente não vai pagar por eles, né? E a FED liberou mais 10 mil. Eu vi muita gente falando que, olha, tá tendo, não tá conseguindo comprar, tá sendo muito complicado, o site travou e tal e tal. Isso para mim é feio. Só quem perde é o espetáculo. Porque eles não vão conseguir bater de frente com a nossa torcida em questão de números. Não vai ter como. A torcida do Vasco é muito maior. Então, eu acho lamentável a postura do Fluminense. Volto a dizer, é uma postura de time pequeno, vamos dizer assim, e acho que poderia ser melhor. Cara, não dá. Imagine aí se toda vez que a gente jogar contra um time que não tenha tanta torcida quanto o nosso, o time vai lá, ó, vamos dificultar a vida do Vasco, para o Vasco não ter torcedores em campo. Para mim é uma coisa que nem deveria acontecer mais no futebol. Mas o Mário Bittencourt, né, que sabe o que faz, né, deve saber o que é está fazendo, tomou essa decisão. A FERJ mandou liberar mais 10 mil ingressos, mas muitos torcedores do Vasco me confirmaram aí que tiveram muita dificuldade para comprar. Infelizmente, é uma atitude pequena. Mas é isso. Tamo junto. Aquele abraço. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Até a próxima. E valeu! Tchau.